Fala pessoal, tudo bom? Bom, vamos ver mais uma videoaula falando dessa vez da primeira lei de Ohm. Então, o físico alemão Georg Simon Ohm fez alguns ensaios utilizando um circuito igual a esse, ó. Circuito com uma fonte, uma carga, que é o resistor, e um interruptor para fazer o chaveamento, né, para fechar o circuito. Okay? Bom, o que acontecia? Né? Ele aumentava a tensão, mantendo a resistência constante, numa temperatura constante também, e chaveava, né, o circuito de modo a observar o comportamento da corrente. Bom, com base nesses experimentos, nesse ensaio, Ohm estabeleceu que a razão entre a tensão e a corrente elétrica é constante. E a essa constante ele deu o nome de resistência elétrica. Ok? Então agora nós vamos observar aqui a corrente elétrica para essa condição, onde nós temos uma bateria, ou uma fonte, vamos se preferir, de 1 volt, para uma resistência de 1 kΩ, né? E podemos observar o comportamento. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, 1 volt, 1 kΩ de resistência, e a nossa corrente aqui, ela está zero. Por que ela está zero? Porque o circuito está aberto. Agora eu vou fazer o chaveamento, ó, fechei. Aí dá uma corrente aqui de 1 mA. Bom, para eu poder enxergar essa corrente de 1 mA, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer, né, dá uma paradinha aqui. A gente pode dizer, tá, que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Ok? Então tá aqui, ó. Vou posicionar melhor ela aqui, ó. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Né? Então vou acionar o simulador de novo. Vamos pegar a calculadora e a gente pode checar isso, né? Então, ó, se é verdade que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência, nós vamos ter que dividir a tensão da bateria, que é 1 volt, pela resistência de 1 kΩ do nosso resistor e ter a resposta de uma corrente de 1 mA, né? Conforme a gente está observando aqui nesse circuito no amperímetro. Então, vamos fazer essa conta. Ó. 1 volt dividido por 1 kΩ. 1 kΩ é 1000 ohms, igual a 0,01. Então, podemos observar aqui, ó, que se a gente andar com a vírgula para a direita, nós vamos ter aqui 1 vezes 10 a menos 3, que corresponde a miliampere. Correto? Beleza, pessoal. Então, agora vamos voltar aqui para o nosso circuitinho. De novo para a simulação, e vamos alterar aqui a tensão, tá? Vamos alterar a tensão da fonte. Agora eu vou colocar aqui uma tensão 5 volts. Ok? Olha lá, a tensão agora é 5 volts, tá? Eu vou deixar o circuitinho aberto ali, né, o interruptor, e vou rodar o simulador de novo. Bom, rodando o simulador de novo, a gente está observando que a tensão subiu, mas a corrente ainda está zero. Por quê? Porque o interruptor está aberto. Ó, fechei o circuito, fechei o interruptor. Podemos observar que agora a nossa corrente subiu. A nossa corrente agora ela é 5 mA. Ok? Vamos pegar a calculadora de novo e fazer essa conta. Então nós temos, né, 5 volts dividido por 1 kΩ, 1000 ohms, igual a 0,005 ampere, que corresponde a 5 mA, conforme a gente pode ver aqui no amperímetro. Ok?
Então, aí confirma esta condição, onde a gente mantém a resistência constante, aumenta a tensão, nós vamos ter um aumento da corrente. Tá? Então, aí essa relação, né, estabelecida por Ohm, ela se confirma no nosso experimento, certo? Bom, mas a gente pode dizer também, pessoal, que a tensão, né, dá uma paradinha aqui, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Não é isso? Podemos falar isso? Podemos afirmar isso? Nós estamos afirmando que a tensão é igual à resistência, que é fixa nesse caso do nosso experimento, vezes a corrente. Para que a gente possa verificar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar, tá? Vou alterar aqui, ó. Opa. Eu vou alterar a tensão da fonte, vou colocar aqui 8 volts, ok? Mantendo a resistência fixa. A chave está fechada, vamos simular esse circuito. Simulando o circuito, agora nós temos uma corrente de 8 mA. Tá? Pegando a calculadora, para a gente poder fazer uma checagem, vamos observar o seguinte, nós temos aqui uma resistência de 1 kΩ, né? 1 kΩ é 1000 ohms, ok? Bom, vezes uma corrente de 8 mA, então 0,008, vai ser igual a 8 volts, que é a tensão da fonte. Olha que interessante, né? Então, o produto entre a resistência e a corrente é igual à tensão, né? E a razão entre a tensão e a resistência é igual à corrente. Bom, para que a gente possa fixar mais facilmente, eu costumo dizer o seguinte, que a primeira lei de Ohm é a lei em que você ri, tá? Ó, tá aqui, ó. V de você, R vezes I, ri. Então, você ri. Então, quando alguém falar para você na primeira lei de Ohm, você lembra que você ri com a primeira lei de Ohm. E a partir daqui, a gente pode ir trabalhando matematicamente as equações e calculando as variáveis que a gente quiser. Observe o seguinte, ó. Para que eu pudesse encontrar o I, eu passei o R dividindo. Tá? Olha lá, V dividido por R. Ok? Bom, sendo verdade isso, eu posso escrever então, né, que o R, tá, vai ser igual a V dividido por I, não é isso? Isso, então vamos lá. Opa, para o simulador aqui. Vamos lá. R é igual a V, que é a tensão, dividido por I. Tá? Tá aqui, ó. Ok? Vou colocar pertinho aqui, né? Pego a nossa calculadora de novo. Antes vou rodar o circuito para simular. Pego a nossa calculadora de novo, certo? E vamos fazer a continha. Vamos ver se é verdade. Tá? Então eu tenho uma tensão de 8 volts dividido por uma corrente de 0,008 ampere, que é 8 mA. Isso é igual a uma resistência de 1000 ohms, que corresponde a 1 kΩ. Então, fica evidenciado aqui, né, pessoal, a gente pode observar, né, que o postulado da lei de Ohm é verdadeiro e funciona, né? Então, quando você ri, você fala da primeira lei de Ohm, ok? E a partir da recordação dessa relação, né, a partir do momento em que você ri, você pode trabalhar a equação matematicamente e, né, calcular a corrente ou a resistência. Para ajudar a ilustrar melhor,
essa relação e para a gente ter uma maneira mais fácil